eu quero fazer uma reflexão com vocês. Nós trabalhamos na igreja sob duas perspectivas. A perspectiva dos resultados e a perspectiva da aceitação. O que são resultados? São aquilo que nós conseguimos ao longo da nossa caminhada. A construção econômica, financeira, intelectual, familiar e espiritual. Aquilo que nós conseguimos e se torna expressivo e significativo nessa terra, porém vai ficar aqui. Consideramos importantes e não minimizamos os resultados, porque a Bíblia diz que a terra Deus entregou aos filhos dos homens, ou seja, é importante para Deus, certo? Que nós tomemos posse dessa palavra e conquistemos lugares de destaques, referências, posicionamentos, posturas, bens materiais, certo? Informações, isso é importantíssimo. Porém, nós não trabalhamos só com isso, nós trabalhamos também com aceitação. Aceitação aqui, não a do homem simplesmente, mas sermos aceitos por Deus depois que partimos daqui. Eu gosto muito de dois textos do Velho Testamento. Os dois envolvem a sede do povo. O povo está saindo do cativeiro babilônico, ou do cativeiro egípcio, para ir em direção a Canaã, a terra prometida. E no caminho, certo? Aquele povo tem sede. Era muita gente, muitos animais, e era importantíssimo que aquele povo conseguisse água. E não tinha água. Deus então, colocando Moisés como líder, Moisés vai falar com Deus. Ele precisava de resultados. Ele precisava que em algum lugar tivesse água para aquele povo. Só que o povo estava num lugar onde a água não brotava. Então Deus diz a Moisés: vá até aquela rocha e toca na rocha, porque a água vai sair e você vai ter o resultado que você deseja. E assim ele fez. Ele foi até a rocha, tocou na rocha, segundo Deus havia lhe orientado, e a água brotou da rocha. O povo bebeu a água, e o resultado de Moisés com sua liderança foi exemplar. As pessoas se sentiam seguras tendo Moisés como líder, um homem que é capaz de falar com Deus e fazer com que a água apareça num ambiente tão hostil, inóspito. Porém, a caminhada do Moisés continua. E um tempo depois, apesar de toda a habilidade que Moisés tinha, pois ele já tinha passado por aquele território, buscando descobrir um caminho anteriormente, quando fugia do faraó, que posteriormente ele conseguiria conduzir o povo, novamente ele fracassa. Agora ele fracassa em achar esse local. E ele vai falar com Deus novamente. Que Deus? O mesmo Deus de antes. E Deus vai dizer a ele: Moisés, procura uma rocha. E ao invés de tocar na rocha, apenas fale com ela, para que ela ofereça água. Ele vai lá e ao invés de falar com a rocha, ele deu uma pancadinha na rocha. Ele bateu na rocha, como fizera da outra vez. E como da outra vez, a água saiu. O povo bebeu. E as duas situações são bem semelhantes,
mas há uma diferença entre elas. O resultado da primeira foi adquirido com obediência. O resultado da segunda foi adquirido com desobediência. A água saiu. Dinheiro é dinheiro. Resultado é resultado. Conquista é conquista. A minha pergunta é: o que eu e você temos conquistado tem sido uma conquista com resultados e aceitação? Porque apesar da água ter saído e todo o povo ter bebido e Moisés ter ficado bem, a visão de todo o povo, ele ficou mal diante de uma visão, a visão de Deus, a ótica de Deus. Trabalhamos aqui nessa terra para obtermos resultados, sim, mas tudo aquilo que conquistamos aqui fica. E é importante entendermos isso, porque eu sei, e não tem problema nenhum. Nós temos um culto de campanha e sabemos o que as pessoas buscam aqui. Muitas buscam aqui o que não conseguem obter em nenhum outro local. E Deus está presente. Mas é importante nós entendermos que não trabalhamos só com resultados. Trabalhamos para sermos aceitos por Deus. Posso ouvir um amém? Então eu vou te mostrar, iniciar com 2 textos. Gênesis, capítulo de número 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Verso 23. Põe o 23, por favor. O Senhor Deus não está conseguindo colocar? É só para o povo. Isso tem sido um problema nosso recorrente. Você está com sua Bíblia aberta? Por isso é que eu falo que é importante você abrir sua Bíblia, trazê-la. Porque uma hora essa bênção não funciona e você fica no vácuo. O Senhor Deus, verso 23, pois o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, isso. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Só esses 2, o resto eu não quero mais não. Eu leio por aqui. Isso, que senão a gente vai perder muito tempo. Tenta aí, irmão. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente de quê? Que se encontra no paraíso de... Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me como canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Deixa eu te mostrar algo aqui que é muito importante. Lemos o Gênesis, onde a Bíblia diz que o homem foi expulso do jardim. O que tem no jardim de interessante para o homem? A árvore da vida.
Tá certo? Deus não quer que o homem coma da árvore da vida. A desobediência levou o homem a ser expulso. Lemos o texto que diz que um guarda foi colocado, uma espada, um ambiente para impedir o homem de ter acesso. Gênesis, o livro do começo, o início. Vamos ao Apocalipse e encontramos lá então uma palavra que diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A expulsão feita no Gênesis é capaz de ser revertida no Apocalipse. Finalmente o homem tem a possibilidade de voltar para Deus, de se encontrar com Deus, de ter acesso a essa árvore e viver de forma eterna. Mas eu preciso entender o caminho a ser percorrido. Que caminho você vai trilhar? Esquece os outros. A salvação é algo extremamente individual. E é importante que você descubra um caminho seguro. Ô pastor, não é difícil? Se o que tira o homem da presença de Deus é a desobediência, o que coloca o homem no paraíso novamente vai ser a obediência. Parece que seria só isso, mas não é. Isso não é o suficiente. Obedecer simplesmente não vai me levar de volta para Deus. Eu preciso saber como fazê-lo, como acessá-lo. Esse tem sido um grande desafio de muitas pessoas. Talvez elas não mudam de vida, não mudam sua postura, não conseguem alcançar um relacionamento com Deus, simplesmente porque não entende como funciona. Então eu preciso entender. O homem foi expulso, e eu faço parte da linhagem dele, e há possibilidade de voltar para lá. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Preste atenção. Todos nós pecamos. Destituídos estamos da glória de Deus. Mas há possibilidade de termos acesso ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então eu posso acessar isso se eu vencer. Mas como isso funciona? Primeiro, eu vou precisar de algumas coisas que são muito importantes. Eu vou só te dar algumas informações e textos bíblicos. Se eu quiser acessar este caminho de volta para Deus, eu vou precisar acessar Atos dos Apóstolos 16, 8. Não sei se conseguiu, mas me parece que está mais ajustando aqui. Melhorou ou ainda está engasgando? Isso. Então bota aí. Isso. Ô irmão, deixa quieto. É porque... Agora não foi você não, fui eu. É João 16, 8, não Atos. Quando ele vier, vai fazer o quê? O mundo de quê? Do pecado, da justiça e do... Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Repete de novo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Agora sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Só aí, para a gente ganhar tempo. Preste atenção. João 16, 8 diz, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo. Que mundo? Eu e você. De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. João 8, ou 16, 8. Tá certo? Mas agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está a narrativa de que João disse, ou que estava escrito em João, certo? Agora se cumpre em Atos. Ele veio. O Espírito Santo veio. Sim ou não? Sim ou não? A pergunta é, veio para quem? Para quem ele veio? O texto diz que ele veio, mas a minha pergunta, ele veio para você? Mas pastor, como é que eu sei se ele veio para mim? É uma pergunta muito simples. Com que olhos você é capaz de se enxergar? Quando o assunto é pecado, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque podemos nos tornar especialistas para observar o pecado dos outros e totalmente cegos para observar os nossos. Deixa eu te dar uma notícia. Todas as vezes que a vida do outro, ou que você tiver uma desculpa que coloque o outro numa posição pior que a sua, para justificar a sua, entenda uma coisa: você se aproxima de Satanás e não de Deus. O acusador é que te faz acusar mais o outro. O Espírito Santo faz com que você olhe para você com os olhos de Deus. Preste atenção. Perto do diabo, você olha para os outros com os seus olhos. Perto de Deus, você olha para você com os olhos de Deus e não com os seus. Se o Espírito Santo estiver em você, sabe o que acontece? Tudo que você faz que desagrada a Deus, agora fica claro para você. É assim que funciona. Pastor, pastor, o senhor vai me chamar a minha atenção? Pô, tá de brincadeira. Olha o que o Miranda faz. Olha o que o Cláudio faz. Olha o que a Eliezer faz. Olha o que a Adriana faz. O que é isso? Isso é alguém buscando uma cortina de fumaça para esconder seus próprios erros. Quando o Espírito Santo vier, e eu vou te dar uma notícia, ele já veio, não sei se para você. Porque que ele veio, ele veio. Agora, se ele veio para você, isso aqui, quem tem que observar é você. Se a vida do outro, se os erros dos outros, se o que o outro faz, se a vida e como ele procede é mais importante do que a sua, não interessa. O outro pode ser um sem vergonha, safado, promíscuo, mas não é obrigação sua criar uma linha de comparação com ele para defender seu erro. Isso não é Espírito Santo de Deus, porque o Espírito não convence você do pecado do outro, ele convence você do seu pecado. Ele vem para mostrar a você. Tá certo? Então, se você quer voltar para Deus, a primeira coisa que você vai ter que aprender é olhar para quem? Para você mesmo. Esse dia uma pessoa falou para mim, pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Tem umas pessoas lá na igreja do senhor. Por isso que eu não vou lá. Porque para andar e para ser igual a ela, eu prefiro estar aqui fora. Eu falei, beleza, irmão. Isso aí. E ele me disse quem era.
E pensa uma vida bagunçada. E está mesmo na igreja. Uma vida bagunçadona. Entendeu? E falou, o senhor sabe que é bagunça? Eu falei, isso aí, eu moro em Xerém, ué. Não tem como saber. E o que o senhor acha? Eu acho que isso vai dar uma discussão entre você e ele. No inferno. Porque se ele não mudar de vida, ele vai. E você já está lá. Ué, só pela ótica da pessoa. Ele não vai não, ele já foi. Você já notou que as pessoas sempre pegam o exemplo negativo? Quem é que disse que você tem que vir para a igreja para se tornar sem vergonha, igual o sem vergonha que ainda não mudou? Isso é desculpa de quem já está no inferno, mas não quer ficar sozinho. Então quer companhia. Ou não vou. Entendeu? Se você quiser ir. Porque quando o Espírito Santo fizer você olhar para você, coloca Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías 6, 5. Então disse eu. O que ele disse? Ai de quem? Estou, porque sou um homem, habito de impuros, e os viram o rei, o Senhor dos... Preste atenção, Isaías está na presença de quem? Na presença de... E na presença de Deus ele olhou para quem? Para ele. Você está entendendo? Olhar para você. E falar para Deus. E para você. Ele falou, ai de mim. Estou perdido, vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros. Olha o que ele está falando. Por que eu sou um homem de lábios impuros? Por quê? Porque eu habito. O que ele está dizendo? Eu falo besteira por quê? Porque eu ando com quem? Eu penso besteira porque eu ando. Isso, cliente. Às vezes é só mudar de companhia que você muda de vida. É assim que funciona. Entendeu? É o que ele está dizendo. Na presença de Deus, ele não está na presença de Deus. Isso. Ele disse, ai de mim que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros. Então, na presença de Deus, você olha para quem? Para você. Então para de olhar para seu marido ou mulher casada. Aquela peste, pastor, aquela praga. Você é mais praga que a praga. Ô pastor, mas se você parar para pensar, para de achar os defeitos dos outros. Por isso que não muda. Procura o que ele falou, ai de mim que vou perecendo, habito no meio de um povo, tenho lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros. E os meus olhos viram o Senhor, né? Ou o rei, o Senhor dos... Preste atenção agora no versículo seguinte, que esse que é maneiro. Então, um dos serafins, certo? Voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou dos meus lábios e me disse, vede isso que toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Depois de mim ouvi uma voz que dizia por trás de mim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia eu aqui mesmo. Olha que conversa sensacional entre Deus e o profeta. Quem está nessa ocasião? Deus e o profeta, sim ou não? Aí Deus, certo? Manda o serafim tocar Tocou onde? Nos lábios. Onde era o problema dele? E ele pediu para Deus tocar onde? Deus disse, eu sou um homem de lábios? Então, gente, às vezes seu lábio é impuro, às vezes seus olhos é impuro. Não sei o que. Nós temos que falar. Onde é que está seu problema? Entendeu? Pastor, meu problema é a plata. Gosto de um dinheiro fácil, pastor. Certo? Pastor, eu não sei o que você gosta, às vezes você gosta de dar um tequinho, não sei, maluco. Tem um problema, tem umas pessoas que vêm para a igreja e davam uns tecos, fumavam um bagulho. Não vou pedir para você levantar a mão, mas tem uma turma.
Mas tem ou não tem? Tem. Tem uma turma que manguaçava. Tem ou não tem? Tem, poxa. Tem umas donas que andavam com a pelada. Uns caras que, assim, esquisito. Mas tinha de tudo. Gente que matava os outros. Gente que mente. Tem de tudo. Na igreja é isso. Tem ou não tem? Gente ignorante, mulher peixe. Tem tudo. Mas nunca viu sereia? Você consegue entender? Tem de tudo, sim ou não? Então Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está de olho no seu futuro. Ele pode mudar a sua vida e pronto. Agora você tem que parar de olhar para a vida dos outros. Olha Deus conversando com o profeta. Olha o que o Senhor perguntou para ele. Só tem ele e o profeta. Olha como é que Deus faz de desentendido. Serafim voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirado do altar com matenaz, tocou meus lábios, e depois me disse, vede isso que toca os seus lábios? A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E depois disso ouvi uma voz por detrás de mim que dizia, a quem enviarei? Quem há de... Como a quem enviarei, mano? Só tem os dois, Deus e ele. Imagina o profeta, quem? Está falando com quem ele? Quem enviarei? Quem? Eu? Você consegue entender? Então, quando você para olhar isso, eu sei que é mais fácil e menos doloroso olhar os erros dos outros, mas o caminho para comer da árvore da vida é ser acessado pelo Espírito Santo e olhar para si mesmo. Posso ouvir um amém até aqui? Isso aí. Bom, agora que você já viu e confessou, bom, né? Está na hora de se converter. E não adianta nada confessar e continuar na mesma, você vê egoísta. E pense num troço difícil, sair do pecado. Porque pecado normalmente é gostoso. Eu fico pensando, se esse pecado fosse fazer uma colonoscopia. Doutor, ninguém pecava, doutor. O senhor sabe disso, que o senhor é médico. Fico imaginando, quem aqui tem vontade de fazer uma colo? Eu levantei a mão. Tenho vontade de tomar assim uma bezetacil, uma antitetânica. Nossa, se você pensar assim, dá água na boca, aquela dorzinha gostosa. Você tem? Tem? Mas falar da vida dos outros. Pensa, uns troços assim gostosos. Eu não sei qual é o seu pecado, porque o pecado difere. Certo? Mas o ruim é a tal da conversão, que pode ser assim, ó. Lucas 19, 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse o quê? Senhor, disse ao Senhor, perdão. Senhor, resolvo dar aos pobres até, ou a metade dos meus, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo. Presta atenção, a conversão pode acontecer instantaneamente para alguns. Eu já vi gente mudar radicalmente num culto. Acabou! Não fumou mais, não bebeu mais, não falou palavrão, não pegou mais, não fez mais nada. Mudou de vida, da água para o vinho, certo? De forma instantânea, sim ou não? Isso. Mas isso não acontece com todo mundo. Você vai ver o Pedro, por exemplo, mudando. Certo? De forma progressiva. Então tem gente que vai se converter devagar. Bebia no boteco. Aí veio para a igreja. Agora começa a ficar constrangido de beber no boteco. Então o que ele faz? Ele compra e leva para... Isso já é um avanço. Sim ou não? Claro que é, poxa. Certo? Porque tem gente que vai devagar. Então tem uns irmãos mais assim. Mas isso é maneiro. Certo? Mas tem gente que muda radicalmente, sim ou não? Mas nem todo mundo muda radicalmente. Às vezes você falava palavrão. Ih, pastor, eu falava mesmo.
O ambiente que eu estava, falava mesmo. Palavrão, eu sei tudo. Então você se converte. Mas aí no começo pode sair. E você chuta assim, na beiradinha do dedinho, mindinho assim. Aí você xinga a mãe do pé da cama. Manda ir para não sei onde. Sim ou não? Isso, mas aí depois o tempo passa. Aí você ainda chuta. Mas e agora? O vocabulário mudou, porque você já está em outro ambiente mental. Chutou. Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado o demônio do pé da cama, esse miserável. Oh, aleluia! Oh, Jesus, tem misericórdia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Sai até uma língua estranha, sim ou não? Mas vai devagar. Então você vai ficando liberto da fofoca devagar. Já tem outro modelo. Tem um que é instantâneo, o outro é devagar e tem um que é ping-pong. Oscilante. Depende do ambiente que está. Carnaval, desvia. Tapa o coco. Dança. Se Jesus voltar, desceu. Tem gente que é oscilante. Mas onde essas pessoas devem estar? Na igreja, gente. Ah, esse povo tem que ir embora. Tem não, quem tem que ir embora é você que fica olhando a vida dos outros. Deixa o povo aí, uma hora a mensagem entra. Vai no coração da pessoa. E pior, vou te dar uma notícia ruim, hein? Às vezes, o que vai mudar a vida dela, ela escutou a vida inteira. Aí sobe alguém aqui do nada. Fala assim, olha, para de beber, seu cachaceiro. Sua família precisa de você e tem a responsabilidade e vai trabalhar. Sabe o que acontece amanhã? O cara parou de beber. Vira trabalhador da noite para o dia. E aí você pergunta a ele, por que você mudou? Rapaz, viu que o pastor foi lá em cima? Ele falou comigo, muda de vida. Cachaceiro. E vai trabalhar. Aí a mulher dele fala assim, mas nós somos casados há 20 anos. Eu falo isso com você todo dia. E você nunca parou de beber. O que aconteceu entre o que a mulher dizia e o que aconteceu naquele momento? A mulher só acessou o ouvido. Mas naquele dia, aquela informação acessou o coração. Então não manda ninguém embora de onde a palavra de Deus está. Porque muitas vezes vai acessar só o ouvido, mas a hora que acessar o coração, o marido muda, o filho muda, a pessoa se converte, as coisas acontecem. Você está entendendo? Então tem que, a conversão, às vezes ela é instantânea. Às vezes ela é e às vezes é oscilante. Conhece alguém assim? Fica para você. Não, o diabo já está aí perto de tu. Se você está lembrando dos outros, que não tem nada pior do que um crente vir para a igreja achando que a mensagem é para quem não veio. Ou pensa só, ô Marcelando. A palavra. Minha mulher tinha que estar aqui, tinha. Deus trouxe a pessoa errada. Deus enganou, ao invés de trazer sua mulher, seu filho. Não, a palavra é para você. A maneira cuja qual você vai utilizá-la, eu não sei. Mas é importante nós entendermos isso. Então você vai ter que ter a paciência, a longanimidade, o amor, para entender que algumas pessoas vão mudar de forma imediata, outras não. Outras vão ser um pouco mais morosas, um pouco mais demoradas, certo? É um processo progressivo. Outras vão conviver com essas questões de oscilância. Ora estão aqui, ora estão lá, e deixa as pessoas onde a palavra de Deus está. Você quer viver uma transformação? Além de receber o Espírito Santo, que vai fazer você olhar para você com os olhos de Deus, encontrar o seu pecado, certo? Administrar a sua conversão, a sua mudança, e aí você vai precisar agir de duas formas. Uma, de forma persistente, firme
persistência, continuamente, sem intervalo, ok? Quando falamos persistência e insistência, parece são meio sinônimos, mas você vai notar que existe uma pequena diferença. O persistente é a conotação de uma insistência ininterrupta. Ele vai continuar firme, constante, sempre abundante, certo? O insistente dá uma tônica de intervalo. Ele insiste, ele vai, certo? Não deu certo, ele volta e depois ele retorna. Vou usar 2 textos para mostrar isso. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É a viúva, o juiz iníquo e a viúva. E a postura persistente de uma mulher. Ela vem persistindo naquilo. É você olhar para aquela mulher cirofenícia que vem atrás, ora diz que os discípulos de Jesus tentam afugentá-la, ora diz que Jesus não quer atendê-la, mas ela não, ela tem um propósito. É a persistência. Eu preciso permanecer numa postura onde o que eu quero é me afastar do pecado. Agora eu preciso ser resistente. O que é resistência? É reagir contra a ação do outro. Isso é resistência. Quando você resiste, quando alguém está pressionando você, quando algo está te empurrando. Resistência, a própria palavra, é resistir. Resistir o quê? A pressão que vem do outro lado. Eu preciso ser persistente para ser constante e resistente para suportar a pressão. De onde ela vai vir, eu não sei. Certo? Você é que sabe. Ok? Você é que olha. Eu só sei de uma coisa. Coloca aí, por favor. Tiago, capítulo 4, verso 7. Está aí, ó. De novo. Tiago, você está em Hebreus. Tiago 4, 7. É do ladinho. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao... E ele, resistência. Ele não vai dar mole para você. Ele não vai dar mole. Ele sabe o que você gosta e sabe o que você não gosta. Diga que não gosta de alguém intrometido e descubra que tipo de pessoas vão começar a rodear você. Diga que não gosta de alguém intolerante. Espera um pouquinho para você descobrir que tipo de pessoas você vai começar a notar que está se aproximando de você. Diga. Comece a dizer que tipo de pessoas são problemas para você. E o que você está dizendo é que tipo de pessoas o diabo vai precisar colocar perto de você para tirar você de seu propósito. Estou cansado de ouvir isso em gabinete. Pastor, pastor, eu tolero qualquer coisa, menos... E se eu fosse Satanás, eu ia fazer o que com você? Colocar na sua vida exatamente aquilo que você diz que não suporta. A função é roubar, matar e destruir. Então eu preciso ser persistente. É isso aí, é contínuo. Não precisa ir correndo muito não, meu irmão. Cansei de ver gente chegar aqui, ó, numa velocidade extraordinária. E cadê? E a gente vai ali, ó, pam, 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 pam. Entendeu? Por isso que eu sou dessa coisa. Ah, não tenho uma saúde de ferro. Tá vendo? Mas também não sou doente. Ah, não tenho dinheiro, mas também não estou duro. Ah, também não tenho o casamento que gostaria, mas tenho uma mulher. Os meus filhos não são o mais maravilhoso do mundo, mas é o que deu para fazer.
Ah, não sou o dragão que cospe fogo da espiritualidade, mas mando minhas labaretazinhas de vez em quando. Uma constância e uma resistência. Ser resistente? Mas se não é, tem que dar um jeito de ser. Entendeu? Para escutar e ficar quieto. Senhor, me ajuda a me controlar. Tem que ser assim, sim ou não? E agora nós vamos falar de fé. Rapidinho, eu já estou acabando já. Certo? Fé. Eu gosto disso aqui porque tem gente que tem fé para salvação e para milagre, e tem gente que só tem fé para milagre, mas não tem para salvação. E tem uns que tem para salvação, mas não tem para... E você define aí a vida que você quer levar. Tá certo? Pastor, onde é que está isso? Vamos lá. Você vai precisar de fé. Marcos, capítulo 16, verso 16. Está aí, ó. Marcos 16. Quem crer e for, será. Quem, porém, será. Então aqui você precisa de fé, sim ou não? Isso. Fé salvadora. Quem crê e for batizado será. O assunto aqui é salvar isso. Salvação. Agora o verso seguinte. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Agora não é fé salvadora. Agora é fé para milagre. Estes sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que tiverem fé. E que sinais serão esses? Em meu nome expulsarão, falarão novas. Verso seguinte, vamos embora. Pegarão na serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará. E impor a mão sobre os enfermos e ficarão. Bota o seguinte, isso. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se à destra de... Isso. Olha só. Quem crê e for batizado será... Quem não quer já está condenado. E isto seguirão aos que creem. Eles expulsam demônios, certo? Eles falaram, não. Então os sinais estão ali. Tá certo? Agora preste atenção nesse texto que eu vou te narrar agora. Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu, que está nos, verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me o quê? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos, em teu nome não fizemos muitos, mas o que vai estar escrito? Então, lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam, presta atenção. Esse segundo grupo fazia sinais e maravilhas, tinham fé para fazer as coisas acontecer, sim ou não? Para expulsar demônio, para ver curas, sim ou não? Isso. Mas eles têm um problema. A fé deles não é suficiente para eles se tornarem obedientes. Eles não têm a fé salvadora. Eles têm a fé para milagres. Qual é o problema disso? O problema disso é que tem gente que tem a fé salvadora, ele vai para o céu, mas vai viver mal aqui na terra. Ele não consegue acessar a fé dos milagres. Quem crer, for batizado, será salvo. Estes sinais seguirão aos que esse indivíduo, ele vai para o céu, ele vai encontrar com Deus, mas vai ter um relacionamento bem estruturado aqui na terra. O segundo grupo é o grupo dos milagres, mas não é o grupo da salvação. Eu lhe direi, apartai-vos de mim, não sei quem você é. Ah, mas eu expulsava demônio, eu curava as pessoas, eu fazia. Isso aí, isso é porque você tinha, certo? Fé. É isso. Mas você não entra no meu reino. A tônica
é exatamente essa. Nós fomos proibidos, Gênesis, de comermos da árvore da vida. O querubim está lá e ninguém tem acesso no Gênesis. No Apocalipse, ao que vencer, certo? Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para comer desta árvore, o que eu preciso? Permitir que o Espírito Santo me acesse. Porque se ele me acessa, ele me permite olhar para mim mesmo e não mais para os outros. Então, quando ele vier, me convencerá. Do pecado de quem? Do meu pecado. Se eu não tenho ele, adulterar pode não ser pecado. Se eu não tenho ele, mentir pode não ser pecado para mim. Tem muitas coisas que na minha ótica não são pecados. Pastor, eu amo minha namorada. Eu pretendo me casar com ela um dia. Então eu não acho justo, se eu a amo e um dia pretendo me casar, eu ter hoje um relacionamento sexual ativo com ela. Beleza. Eu entendo a sua ótica. Você só precisa saber que ela não é a ótica de Deus. Ah, mas eu não concordo. Eu sei porque você não concorda. Porque o Espírito Santo não está em você. Não, pastor, eu sei que é errado, mas eu não consigo. Aí é outra coisa. Então, o Espírito Santo faz você olhar para você não com seus olhos. Não com os olhos do modismo. Quando o Espírito Santo entra, ele faz você olhar para você com os olhos de Deus. Aí eu digo, ai de mim que vou perecendo. Tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías está olhando para ele. Então eu preciso me conscientizar. Me conscientizei, tá bom, mas não é suficiente. Agora eu preciso de conversão. Entender que ela pode acontecer instantaneamente em algumas áreas, paulatinamente em outras áreas, oscilante em outras áreas. É assim que funciona. Tem gente aqui que levou muito tempo para se libertar de determinadas coisas. O que acontecia? Os intervalos das quedas foram aumentando. Entendeu? Ah, chegou, se converteu, ficou 2 meses e teve uma queda. Ô pastor, eu caí e não deu. Puxa vida, estou tão triste, chateado, querendo ir embora. Não vai embora coisa nenhuma, meu irmão, vai ficar aí. Então vamos embora. Pastor. E, pastor, eu aguentei 8 meses. Mas depois de 8 meses, eu acabei vacilando. Poxa, eu estava tão firme. E agora? Não, cara, é isso aí. Vamos embora. Pastor, hoje eu tenho 4, 5, 7, 8, 10 anos. E o que eu faço? Continuo em alerta, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, ele tem que cuidar para que não caia. Nossa caminhada, irmãos, ela precisa entender que o Espírito entra, te convence do seu pecado, você se expõe a uma conversão instantânea, progressiva, oscilante. O modelo eu não sei, ele é seu. Áreas pode ser diferente, instantânea aqui, progressiva aqui, oscilante lá, não sei. Agora eu faço o quê? Persistência, forma contínua, resistência, certo? Preparado para a oposição, para a força contrária, tá certo? E o que eu faço? Eu preciso de fé, e sem ela é impossível agradar a Deus. E todo aquele que crer
certo? Verá a glória de Deus, certo? E todo aquele que crê será salvo. Então tá bom, eu tenho a fé que me salva. Tem gente aqui, irmãos, que é notório. O tipo de vida que leva com Deus demonstra que essa pessoa, ela vai para o céu. Ela vai se encontrar com Deus. Mas o estilo de vida que leva nessa terra, eu não gostaria de ter para mim. E acho que talvez você também não queira. E tem muita gente que eu adoraria ter o estilo de vida que ela tem. Mas eu não quero ir para onde ela está indo. Então nós precisamos olhar isso. Resultado junto com aceitação. A fé que me salva com a fé que me dá condições de conquistar as coisas nessa terra. Pastor, eu não quero saber nada disso. Meu assunto é céu. Fique aí. Não tem problema nenhum. Não precisa ir para outra igreja, não. Certo? É só ficar. Você vai e está tudo tranquilo. Ah, pastor, mas eu não gosto da minha vida. Bom, aí não depende de Deus. E não depende do diabo. Não venha me dizer que o diabo é mais forte do que o Deus que nós servimos, porque não é. O diabo é mais forte, certo? Talvez do que a postura que você resolveu não colocar para alcançar o que deseja. É assim que funciona. Então eu preciso que você fique de pé e não vai falar com ninguém, a não ser com você mesmo. Certo? Fecha seus olhos e conversa com você. Eu vou fazer uma oração e conversa com você. Senhor nosso Deus e Pai soberano, aqui estamos nós, diante do Senhor. Às vezes, a nossa mente traz consigo inúmeras desculpas. Quando o assunto é pecado, Senhor, muitas vezes vem a enxurrada de pessoas que são mais fracas, mais frágeis do que nós, que vivem uma vida mais disfuncional do que a nossa, e muitas vezes nos sentimos tão confortáveis com isso, de saber que tem gente vivendo pior do que nós, e parece que estamos fora da mesma sentença que elas. Enchemos a nossa boca para dizer que não fazemos isso, que não somos como fulano, mas com esse ato esquecemos de olhar para nós mesmos. O Espírito Santo de Atos 2, que está em nosso meio, possa abrir os nossos olhos para que possamos enxergar em nós as áreas cujas quais precisamos de mudança. Toma cada um de nós em tuas mãos. Perdoa como perdoaste e mudaste o profeta Isaías. Quer esteja nos olhos, nos lábios, nos ouvidos, na mente, nos negócios, na rede social ou em qualquer outro lugar. E o arrependimento causado pela conscientização nos expõe à conversão. Sejamos firmes, constantes na persistência, estáveis e preparados para resistência, e que possamos pela fé vivermos os milagres que seguem os que creem, curando,
abençoando, evangelizando, trazendo esperança, vendo portas na terra, janelas nos céus, adquirindo bens, buscando formação acadêmica e tantas outras conquistas que possamos obter nesta terra. Mas que saibamos que somos vitoriosos ao conquistarmos o que fica aqui. Mas somos muito mais vitoriosos quando ouvimos do Senhor: vinde, bendito do meu Pai. Por isso, ó Deus, toma cada um de nós do projeto Recomeçar em tuas mãos. Nós que estamos, e aqueles que estão nas campanhas, em busca dos relacionamentos, das portas de emprego, em busca dos milagres, das curas, das manifestações que acompanham aqueles que creem. Que tenhamos fé para acreditarmos que tudo isso acontece. Mas que saibamos que o maior valor está na glória, estar em ter o nosso nome escrito no livro da vida. Toma cada um de nós, ó Deus, que possamos trilhar este caminho, sem olhar para a vida do nosso irmão, a não ser que seja para colocá-lo no mesmo caminho que nós. Leva-nos aos nossos lares e ao nosso cotidiano, porque é lá que mostramos de verdade quem o Senhor é. Tira toda a frustração, toda a decepção, toda a solidão, ó Deus, que muitas vezes enfrentamos ao sairmos daqui. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. E o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: